A paz do Senhor Jesus, que bom a gente estar aqui para estudar mais um pouquinho sobre a análise dos evangelhos. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu peço a tua ajuda nesse momento para mim e para aqueles que assistirão esse vídeo. Peço a tua graça sobre as nossas famílias, sobre os nossos ministérios, sobre a vida de cada aluno, Pai, para quem esse vídeo especialmente é gravado. Senhor, nos ajuda, no poder do teu Espírito Santo nós oramos. Amém. Então estamos aqui para avançar um pouquinho mais sobre a exposição panorâmica do Evangelho de Mateus dentro da disciplina de análise dos evangelhos, ok? Vamos avançar então. Começamos mostrando para vocês que o Evangelho de Mateus é o Evangelho do Rei, ok? É o Evangelho do Rei Jesus. Mateus, ele usa então os seus 28 capítulos para demonstrar isso para nós. No capítulo 1 ao capítulo 4, de uma maneira muito didática, ele vai usar as profecias para mostrar que Jesus era o Messias esperado, o Rei esperado. Então, o Evangelho de Mateus é o Evangelho do Rei, mas também é o Evangelho do Reino. Por isso, no capítulo 5 ao capítulo 7, ele vai mostrar para nós a ética do reino, vai ser a proclamação do reino. Do 8 ao 10, ele vai falar do poder do rei. Muitos milagres, curas, prodígios sobrenaturais acontecem nesse bloco de capítulos 8 a 10. Capítulo 11 a 15, Jesus começa a ser perseguido pelos fariseus, pelos saduceus, pelos escribas, pelos partidos religiosos políticos daquela época. 16 ao 20 é um tempo de preparação. Jesus prepara os seus discípulos, prepara a si mesmo para a cruz. Capítulos 21 a 27 é onde a paixão de Jesus é demonstrada para nós. Paixão aqui não são os jovens que se beijam, aquele beijo quente de língua, não. Paixão aqui é o ato de Jesus demonstrar o seu amor por nós, indo rumo à cruz. A cruz é o ápice do ministério do Senhor Jesus. Capítulo 28, então, nós temos a prova de que Jesus era o rei, e esse rei que morreu ressuscitou para reinar eternamente, cumprindo inclusive as profecias feitas a Davi, que do trono de Davi viria um rei eterno. Então percebam aí a didática, tudo começando com P, do 1 ao 4, profecia, do 5 ao 7 é a proclamação da ética do reino, do 8 ao 10, poder, do 11 ao 15, perseguição, do 16 ao 20, preparação, do 21 ao 27, paixão, e o 28, a prova. Muito bem. Os capítulos 1 até o 15, Jesus gasta muito tempo ensinando a multidão. Capítulos 16 ao 28, Jesus está ensinando mais especificamente os discípulos. Do capítulo 1 ao capítulo 10, Jesus se oferece como oferta a Deus e também se oferece como aquele que veio salvar, aquele que veio resgatar, aquele que veio ao encontro do seu povo. Mateus capítulo 2, Jesus aparece ali como aquele que veio salvar e perdoar, livrar o seu povo dos seus pecados. Capítulo 11 até o 28, nós temos a rejeição pelo povo de Deus ao seu rei, ao seu Messias. Então aqui nós temos um quadro geral, um panorama do todo para a gente entender melhor as partes. Espero que você esteja gostando e que você esteja entendendo tudo que nós estamos conversando aqui. Sempre deixando claro que nós temos aqui a palavra-chave que é rei, né? O rei Jesus aí sendo apresentado a nós pelo evangelista e apóstolo Mateus, ok? Vamos avançar um pouquinho mais aqui então. Opa! Certo. Bom,
Mateus, como eu já disse para vocês, no capítulo 1 ao capítulo 4, vai apresentar Jesus por intermédio das profecias e ele vai usar uma palavra-chave para isso, para que se cumprisse. Jesus quer mostrar aos seus leitores, aos seus ouvintes, que as profecias em relação ao Messias se cumpriu, tá bom? Bem, o objetivo de Mateus é, então, mostrar que o rei, que o Messias era o Cristo. Falaremos também agora sobre a autoria. Segundo os pais da igreja, Jesus Cristo é demonstrado pelo evangelista Mateus, ou seja, Mateus é o escritor deste primeiro evangelho em ordem aí do Novo Testamento. Tanto Eusébio de Cesareia, Irineu de Lyon e Papias confirmam aí que não há incontrovérsia sobre o autor Mateus. Lembra que nós já estudamos que no Evangelho nós não temos o hábito, ou eles não tinham o hábito, de se auto-apresentarem. Então não tinha esse título, Evangelho segundo Mateus. Não. Isso aí foi a igreja que acrescentou, porque qualquer evangelista, qualquer evangelho não falava de si mesmo, mas falava do Senhor Jesus, ok? Isso é muito importante ficar claro para nós. Sobre a data, nós sabemos que, segundo a tradição da igreja, 2 evangelhos foram escritos, um em aramaico, datado de 40 depois de Cristo, e essa informação quem traz para nós é um pai da igreja também, Papias, né? E o outro evangelho que é o evangelho que nós temos, o evangelho em grego, tá bom? Esse evangelho de Mateus, ele foi escrito possivelmente entre 54 a 58 depois de Cristo. Irineu ele vai defender essa data. E por que nós acreditamos? Porque esse evangelho ele foi escrito depois da dispersão. Lembra lá que em Atos capítulo 8 tem uma dispersão? Quando Lucas conta a história da igreja, depois daquela dispersão e antes da destruição do templo. O templo foi destruído, conta para nós Flávio Joséfo, na época de 70 depois de Cristo. Mas o evangelho de Mateus ainda apresenta esse evento, o evento da destruição do templo, como algo que iria acontecer. Então, nós percebemos que foi antes da destruição do templo que se deu ali em 70, ok? A localidade, né? Os estudiosos concordam aí que foi a igreja de Antioquia. A igreja de Antioquia tinha todo um arcabouço como ali o quartel-general para as missões do apóstolo Paulo e também para outros apóstolos que possivelmente passaram por lá. Essa igreja reúne mais características de receber essa publicação do Evangelho de Mateus. Mateus demonstra ser tanto judaico, deixa eu pegar aqui uma ferramenta, demonstra ser tanto judaico quanto universal. Por quê? Porque ele começa falando para judeu, mas termina convocando todos nós para irmos e anunciarmos e fazermos discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, ensinando-os a guardar todas estas coisas, né? Então, ele é um evangelho tanto judaico quanto universal, gentílico, ok? Antioquia, então, reúne essas características, conforme já disse para vocês. Vamos falar um pouquinho sobre o conteúdo? Conteúdo, né? Tem um versículo aqui, Biblos geneseos Iesu Christu huio David huio Abraão. Um versículo em grego, Mateus 1:1, que mostra a estratégia de Mateus. Mateus, ele quer atrair o seu público, que no primeiro momento era aí um público judaico. Então ele usa 2 figuras principais. Ele usa tanto Davi e depois ele usa Abraão. Esses 2 personagens importantíssimos para o judeu.
Davi, o maior rei na concepção judaica, e Abraão, o pai da fé. Então essa é uma isca que Mateus vai usar para atrair os seus ouvintes, os seus leitores, tá bom? Seus ouvintes, os seus leitores. A estrutura de Mateus, do conteúdo de Mateus, pode ser enxergada de duas maneiras. A primeira é biográfica e a segunda é tópica. Quando a gente fala de biografia aqui, não é necessariamente a biografia da vida de Jesus, mas a biografia do ministério do Senhor Jesus, ok? Mateus 4,17 diz, daí por diante, passou Jesus a pregar e a dizer, arrependei-vos, pois está próximo o reino dos céus. Jesus é o rei, está falando sobre o reino dos céus. Então, começaria aqui a biografia do seu ministério, a carreira de Jesus Cristo. E ela termina com Mateus 16, 21. Desde esse tempo começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes, escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. Então, essa parte do capítulo 16 mostra para nós o declínio do ministério de Jesus, ok? Então, Mateus 4,17 é o início do ministério de Jesus. Mateus 16, 21, o declínio do ministério do Senhor Jesus. Se você tiver alguma dúvida na minha explicação, como a gente não está conversando aí assim, presencialmente com vocês, você pode mandar para mim no meu e-mail, tá? Meu e-mail é o meu nome, geloilson@hotmail.com, ok? Bom, o outro jeito da gente estudar o ministério de Jesus ou estudar o evangelho de Mateus é pensando em 3 tópicos que vão se repetir também no evangelho de Marcos e no evangelho de Lucas, ok? Primeiro tópico é obscuridade, o segundo tópico é popularidade e o terceiro tópico é rejeição. Os 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, são evangelhos sinóticos, evangelhos semelhantes, e eles abarcam essa estrutura. Fala pouco da infância de Jesus, então é um momento de obscuridade. Fala pouco da adolescência e da juventude de Jesus, então é um momento de obscuridade. Quando Jesus começa, passam-se poucos versículos, capítulos, Jesus começa seu ministério e a multidão começa a segui-lo, é o momento da popularidade. Quando Jesus começa a declarar que ele tinha que ir para a cruz, que ele precisava morrer, ou seja, que ele não era o Messias que estava na ideologia da população, Jesus começa a ser rejeitado. Então dá para estudar os 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, também nesse sentido, ok? E aí então Mateus usa essa estrutura para anunciar que Jesus cumpriu a sua missão, porque a missão de Jesus era a cruz. A cruz era o ápice do ministério do Senhor Jesus, tá bom? Vamos pensar num esboço tópico aqui também para a gente compreender melhor Mateus. Mateus ele tem 5 blocos de texto, cada um tem um tema, tem um tema dominante e um convite específico. Vamos dar alguns exemplos para vocês aqui, tá bom? E tem um convite também, tá? Então, Mateus 4, 12 até 7, 29, o tema é o discurso inaugural do Senhor Jesus. E nesse discurso inaugural, nós temos aí um tema, um convite. E esse convite é para entrar pela porta do reino e seguir ao Senhor Jesus. Depois, nós também temos um segundo momento, o poder do Messias revelado. Então, o tema dominante são os milagres e o convite é seguir Jesus. Entrou pela porta e agora continua então seguindo a Jesus. O terceiro tema dominante é o programa do Messias explanado e Jesus vai fazer isso anunciando as parábolas do reino que são tão conhecidas aí no Evangelho de Mateus. E o convite é para aceitar também aí
ser um participante do reino de Deus através de Cristo. E o outro convite é para entender o reino. Então as parábolas de Jesus, muito embora algumas parábolas eram parábolas onde ninguém entendia nada, mas depois Jesus explicava essas parábolas em particular para os seus discípulos. Em quarto lugar, nós temos o propósito do Messias declarado, capítulo 13 a capítulo de número 19. E aí o tema principal vai ser a crise da cruz. Por que crise da cruz? Não que Jesus entrou em crise, mas os discípulos entraram em crise. Eles não conseguiam entender como o Messias que foi criado, o Messias que foi idealizado na mente deles por histórias passadas, por expectativas passadas, ele tinha que ir para a cruz. O Messias, na concepção judaica, era alguém com poderes sobrenaturais, poderes do Espírito Santo, que seria uma espécie de um herói que ia trazer a emancipação política em relação a Roma, ia trazer um momento de paz nos moldes de Davi. Então eles entram, né, em crise por isso, né? Mas o chamado justamente nesse momento de crise é um chamado para testemunhar, porque o reino do Senhor Jesus era um reino eterno, ok? E aí nós temos os problemas do Messias apresentados, que vai do capítulo 19, verso 3 até o 26, versículo 2. E aí então, esse problema que Jesus enfrenta é com seus oponentes, né? Que são aí os anciãos, que são aí os sumos sacerdotes, os escribas, os fariseus, essa turma toda aí da religião e política no período do Senhor Jesus. O que é necessário fazer nesse momento? Nesse momento é necessário o arrependimento, tá bom? Nesse sentido, tudo o que acontece antes de Mateus capítulo 4, versículo 12, é considerado pelos estudiosos uma introdução geral ao Evangelho de Mateus. E também, depois desse período de tempo aí, né, dessa introdução que trata da realeza do Messias, do advento do Messias, dessa preparação do Messias, nós temos também a parte conclusiva ou o epílogo que vai falar sobre a morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo, tá? E esse último tema, então, aí do epílogo é sobre o boato de que os guardas foram subornados, né? E a realidade mesmo da ressurreição. Algumas peculiaridades do Evangelho de Mateus: a visão de José, a visita dos magos, a fuga para o Egito, a matança dos inocentes, o sonho da mulher de Pilatos, a mulher de Judas, o enforcamento, a morte de Judas, o enforcamento dele, a ressurreição dos santos na crucificação, um tema muito interessante para ser estudado em Mateus, o suborno da guarda e a comissão batismal. Então agora são peculiaridades do Evangelho de Mateus. Lembra que nós falamos que Mateus, Marcos e Lucas, isso, são evangelhos semelhantes, sinóticos, não é? E isso não implica que eles tenham suas particularidades. Outra particularidade do Evangelho de Mateus são as parábolas. Então você tem a parábola do joio, só aparece em Mateus, o tesouro escondido, só aparece em Mateus, também a pérola escondida, a rede lançada no mar. Interessante que essas particularidades lembram muito a questão de Mateus, que Mateus foi um cobrador de impostos também, e tudo isso está mais relacionado a dinheiro, né? Então ele trabalha essas parábolas exclusivas do Evangelho de Mateus, que são parábolas que estão relacionadas a dinheiro. E do servo impiedoso também, uma parábola ali que eu tinha esquecido de falar para vocês. Dos trabalhadores da vinha, dos 2 filhos, do casamento do filho do rei, das 10 virgens, dos talentos. Tá vendo só como que a ideia de dinheiro, de finanças, de economia, ela aparece em Mateus, né? Outras peculiaridades do Evangelho de Mateus são os milagres. Então, dos 2 cegos em 9, 27 a 31,
do mudo endemoniado, da moeda na boca do peixe. Olha a moeda de novo aí, questão de tributo, de dinheiro, né? O evangelho de Mateus também é considerado o evangelho mais didático de todos os evangelhos. Para vocês terem uma ideia, 3/5 do evangelho de Mateus tem relação com os ensinos de Jesus. Jesus fala 3/5 dos escritos são palavras do Senhor Jesus. Capítulo 5 ao 7 é um bloco, capítulo 10, capítulo 13, capítulo 23 ao 25 também. Esses 5 blocos são discursos, só palavras de Jesus, ou seja, o Evangelho de Mateus reserva um tempo maior para Jesus falar. Só para vocês terem uma ideia, estou colocando um dado aí, de 1071 versículos, 60% desses versículos são puras palavras do Senhor Jesus. Outro tema interessante, outra especificidade do Evangelho de Mateus, são as profecias. Então, 60 profecias se encontram ali no Evangelho de Mateus. 40 profecias são literais, 20% dessas profecias, 20% não, 20 dessas profecias são profecias parciais, além de 60 alusões proféticas. Alusões proféticas são textos que lembram profecias do Antigo Testamento, mas que não aparecem necessariamente na íntegra ou em partes. Por exemplo, quando Jesus fala sobre o Filho do Homem, é uma referência ao que Daniel chamou de Filho do Homem. E não aparece o texto exclusivamente, mas é uma relação a esta profecia lá do Antigo Testamento. O Tenen, naquele seu livro Origem e Análise do Novo Testamento, ele vai dizer que a carreira de Jesus foi mais que uma série de maravilhosos eventos históricos. Ela foi o cumprimento do propósito divino no Messias esperados. Vamos falar mais um pouquinho sobre alguns aspectos especiais de Mateus. Por exemplo, Mateus é o evangelho do discurso. São 5 principais discursos que aparecem nesse evangelho. Nós já mostramos isso, mas deixa eu dar uma ênfase aqui. Mateus capítulo 5 ao 7 é um bloco de discurso. Capítulo 10, quando Jesus faz uma comissão para os seus apóstolos, discípulos, outro bloco. As parábolas do reino, capítulo 13 também. Sobre o perdão e a igreja, capítulo 18 também. E aí então 23, 1 a 25, 46, um grande bloco também de discursos aí do Senhor Jesus Cristo, tá? Bom, Mateus é o evangelho que, por ser mais didático, ele vai intercalar os discursos com a prática, ou a prática com o ensino, né? Atos e discursos. Isso é muito legal. Pedagogicamente, é fantástico o que Mateus apresenta para nós. Vamos ver isso um pouquinho na prática? Por exemplo, capítulos 3 e 4 são atos de Jesus. Só que depois do capítulo 3 e 4 vem um bloco de discurso. Então, olha o que Mateus faz. Ele não só apresenta discurso de Jesus, porque discurso demais cansa, mas ele não apresenta também só os atos de Jesus, porque só as aventuras, os atos de Jesus, sem os grandes ensinamentos que são propostos por Mateus através dos discursos, também ficaria uma coisa um pouco deslocada. Então ele usa tanto os atos quanto os discursos de Jesus para atingir o seu propósito, que é mostrar o Senhor Jesus como o rei esperado, o rei prometido. Capítulo 8 ao capítulo 9 são atos, e aí, então no capítulo 10 vem um bloco de discursos. Capítulos 11 e 12 são atos, e o capítulo 13 discursos. Capítulo 15 a 17 são atos, e o capítulo 18 são discursos. Capítulos 19 a 22 são atos de Jesus, e capítulo 23 a 25 são discursos. Então fica muito claro através dessa tabela que eu estou apresentando para vocês que Jesus foi apresentado pelo evangelista apóstolo Mateus
como alguém de atitude e alguém de discurso. Alguém que não só falava, mas alguém que vivia também o que ele falava, tá? Bom, em ato contínuo, Mateus também, dentro de sua outra especificidade, é o evangelho da igreja. Só Mateus apresenta a palavrinha grega eklesia, que trata algumas questões sobre a igreja. Você pode conferir isso no capítulo 16 e também no capítulo de número 18. Ainda no que diz respeito à eclesiologia, nós percebemos que o evangelista Mateus vai apresentar um tom pastoral, vai apresentar questões de autoridade e de liderança. Isso é muito claro. Então, nós percebemos que a igreja que tinha essas características apresentadas por Mateus era de fato a igreja de Antioquia, conforme a gente já falou. O evangelho de Mateus também, em outra especificidade, é o evangelho do rei. Enfatiza tanto a doutrina do reino quanto a realeza do rei. A genealogia demonstra uma linhagem real. Se preocupa em mostrar a rivalidade entre o grande rei Herodes e o pequeno rei recém-nascido, que pequeno na infância, mas era o grande rei esperado. Mostra a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, montado num jumentinho, né? Que demonstrava que ele veio para ser um rei pacificador, né? No discurso escatológico afirma também que estaria assentado num trono de glória. A inscrição confirmada por Pilatos, este é o rei dos judeus, confirma também a intuição e a intenção de Mateus. E só em Mateus, Jerusalém aparece como a cidade santa, a cidade do grande e rei. Então, a expressão filho de Davi aparece 9 vezes, né? Que mostrava a linhagem real do Senhor Jesus. Tudo isso aí é uma especificidade do Evangelho de Mateus. Então, é muito legal a gente poder estudar o Evangelho de Mateus. Eu espero que vocês tenham gostado e que o Senhor possa nos abençoar. Se você tem dúvidas, ok? Você pode então entrar em contato conosco e a gente pode conversar mais sobre isso. Mas é um panorama, assim, um panorama rápido deste Evangelho para a gente ter mais claro o todo e agora você pode se aprofundar nas partes. Deus abençoe, um fraterno abraço, que Deus abençoe sua família, o seu ministério de uma maneira toda especial.